Eu sou a Nath Ferraz, seja bem-vindo ao meu canal. E aqui é um espaço onde eu compartilho com vocês um pouquinho sobre as minhas experiências, as coisas que eu tenho para acrescentar para vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu emagrecimento. Vim toda aqui montada, quase uma drag queen, e para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa minha experiência de emagrecimento, o que eu fiz, o que já aconteceu, como que eu cheguei até aqui. E vamos lá pro vídeo. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês sobre como que eu consegui emagrecer, por que eu engordei, né? Tipo, como que é essa minha relação com o peso. Então, desde que eu me conheço por gente, assim, tipo, na verdade, desde a adolescência, a partir dos 12 anos pra frente, eu já comecei aí a perceber que eu comecei a engordar e ter uma pequena luta aí contra o peso, mas se agravou mais quando eu tinha por volta de 14 anos, que eu acho que você entra numa idade que você não quer mais ser gordinha, né? Tem toda aquela coisa de você... de estética, de grupos sociais, essas coisas. E eu não queria mais, né? Tipo, comecei a querer emagrecer e procurar formas de emagrecer. Com 15 anos, eu lembro que eu fiz uma dieta muito louca, que, tipo assim, eu sempre fazia umas dietas muito loucas, essas de internet e tudo mais. E aí eu comecei a fazer uma que era tipo assim, era uma dieta da fruta, que você tinha que comer fruta a semana inteira e só um dia que você abria a mão e comia tipo leite e banana, uma coisa assim. E aí eu lembro que nesse período eu cheguei a 58 quilos. E foi na mesma semana que eu cheguei a 58 quilos que eu conheci meu marido. Só que assim, essas coisas eram todas horríveis, né? Porque tipo, era tudo prejudicial para a saúde. Eu lembro que eu tava muito mal, principalmente quando eu fiz essa dieta. Uma professora minha de biologia ficou muito brava comigo, porque ela falou assim que eu não tinha cor. Ela falou assim, o que você tá fazendo? Aí eu falei que eu tava fazendo essa dieta. Mano, ela ficou muito brava comigo. E aí eu conheci meu marido, né? A gente se conheceu, começando a sair junto. E na minha cidade, não tem nada pra fazer aqui, né? Aqui só sai pra comer. E aí a gente começou a sair muito assim pra comer, e aí foi a partir de então que eu comecei a engordar. E a partir dos 15, eu comecei a ter alguns probleminhas psicológicos. Então, tipo assim, foi aí que começou os meus quadros de depressão, de ansiedade, começou a surgir de lá. Porque eu sou uma pessoa... É porque assim, eu tô falando como se as pessoas me conhecessem, desculpa. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada e tenho quadros de depressão, só que eu não tenho depressão contínua, não sou depressiva. Eu tenho pontos aí. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer as coisas, lutar contra o peso e tal, pra poder dar um jeito. Isso foi todos esses últimos 10 anos da minha vida. Então, eu tô com meu marido há 10 anos, esses 10 anos que eu me lembro, todos eles eu tava nessa coisa de querer emagrecer, engordar e tudo mais. O meu peso foi uma linha de subida contínua. Eu comecei pesando 58 quilos quando eu conheci ele, e aí o meu último peso que eu tive mais alto foi 92 quilos. Então eu engordei muito nesse período de 10 anos. E, tipo assim, por irregularidade na alimentação, porque eu como muito mal. Tipo, principalmente depois que a gente começou a sair, que na minha cidade só tinha coisa pra fazer de comer, a gente começou a comer de tudo, né? Então, tipo assim, tinha o dia do pastel, o dia da esfirra, o dia do lanche, o dia da pizza e tudo mais. Todos os dias eu comia alguma coisa errada. E quando eu tenho esses picos de depressão mais profundo, ou os quadros de ansiedade, agrava muito mais. E aí eu como muito mais, porque aí eu comecei a ter episódios de compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela é a pior coisa que tem, porque quando eu comia desenfreadamente, qualquer coisa, eu tinha que comer tudo, depois eu me sentia um lixo, eu me sentia muito mal por ter feito aquilo, você se sente suja, você se sente... É horrível, é horrível. Pra mim, o pior de tudo foram os episódios de compulsão alimentar, porque depois você se sente muito mal.
E aí, como você não cabe nas roupas, começa a engordar, os números da calça aumentam, essas coisas todas vão pesando muito. E aí eu peguei e comecei a falar, gente, o que eu posso fazer pra não dar? Então aí eu comecei a várias vezes tentar fazer reeducação alimentar, né? Então eu tive um episódio, vamos supor assim, gente, tô contando dos 15 pra frente. Então, tipo assim, lá pelos 17, 18, eu comecei a fazer vários tipos de reeducação, começar a tentar fazer caminhada, exercício pra emagrecer. Aí eu ia lá, emagrecia. Aí, tipo, eu desistia de fazer tudo, né? Não conseguia. E aí eu engordava tudo de novo, só que às vezes eu engordava em dobro. Aí, como eu já engordava muito, aí eu falava, meu Deus, eu preciso emagrecer. Aí eu ia procurar remédio, medicamento que ajudava a emagrecer, tipo Sibutramina. Aí eu ia procurar isso, não tinha mais, não dava pra comprar de forma certa. Eu pegava e comprava no mercado negro, né? Comprava escondido essas coisas. E isso era muito prejudicial para minha saúde, porque eu engordava, emagrecia. Aí eu comecei a ficar estriada, minha barriga encheu de estria. Aí vai juntando uma coisa na outra, que vai ficando sempre uma coisa, uma pior que a outra. Gente, nada melhora. Aí o que aconteceu? Eu tenho muita dificuldade em comer bem, eu tenho mais dificuldade em inserir coisas boas na alimentação do que retirar. Então, tipo assim, eu não conseguia colocar vegetal, legumes, salada, essas coisas, nunca conseguia colocar isso na minha alimentação. E aí eu ficava muito frustrada, e aí, tipo, eu só comia. E foi mais ou menos isso durante todos esses 10 anos. Eu participei de um programa de TV há 3 anos atrás para poder emagrecer. Eu emagreci, perdi peso, fazia exercício todos os dias da semana de todos os tipos. Tinha o dia da natação, da hidroginástica, o dia da musculação, o dia do crossfit, o dia do treinamento funcional e tudo mais. Cada dia eu fazia alguma coisa, tinha vezes que eu fazia 2 vezes ao dia. Fazia dieta rigorosamente, tipo assim, foram pouquíssimos episódios em 3 meses que eu consegui, que eu saí da dieta, então eu fiz muito certinho e por fim eu perdi 6 quilos. Ficava nítido que eu tinha perdido peso, eu murchei muito, fiquei bem murchinha assim, mas nunca cheguei a ficar magra de verdade, eu nunca, tipo assim, eu caí, quando eu fiz o programa lá eu comecei com 82 quilos, eu terminei com 76. Eu fiz muito esforço e na minha cabeça eu tinha emagrecido muito pouco, eu fiquei muito frustrada e eu acabei engordando, tipo assim, dos 76 que eu tava, eu pulei pro 92 em menos de 2 anos. E foram nesses últimos 2 anos que eu tive os meus piores quadros depressivos, assim, que eu fiquei muito mal, ficava na cama, não tinha força para levantar da cama para tomar o remédio que o psiquiatra tinha passado. E essa foi basicamente a minha relação de história. Então, tipo assim, eu não sou uma pessoa que nunca tentou nada, ou que, é só preguiça mesmo, é só porque come errado. Não, gente, tipo, eu já tentei de tudo. Eu fiz as coisas certinho por 3 meses, porque eu vou falar, depois que você faz 40 dias, você acostuma, o corpo acostuma. Não acostumei, não me adaptei a fazer exercício, eu odiava. Todos os dias que eu fazia era com raiva, porque eu não gostava de fazer aquilo. Fazia por obrigação, porque, tipo, tinha que fazer e eu odiava aquilo. Se eu fazia algum tipo de dieta, era muito de restrição, tipo assim, fazia Dukan, fazia aquela Atkins, fazia tudo. Todas as dietas que vocês imaginarem restritivas, já fiz. Todas, a da sopa, a do leite, todas. Já tentei de tudo, gente. Então eu acho que se você tá assistindo esse vídeo é porque você tá procurando, porque provavelmente você tem um histórico parecido com o meu. E tudo que você passou, então, eu já passei também. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei no ponto dos 92 quilos que eu não me suportava, mas não conseguia olhar no espelho, eu me sentia um lixo. E, gente, isso que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá em abril de 2020. Esse meu peso de 92 quilos é de, tipo, 8 meses atrás. Então, tipo assim, faz pouquinho tempo que eu passei por tudo isso. Então eu ainda fico muito chocada quando eu lembro como eu estava há tão pouco tempo atrás. Era um pouco desesperador. Aí um dia eu fiquei muito mal, eu não conseguia levantar da cama. E eu comecei a seguir algumas pessoas no Instagram que eu comecei a pegar de inspiração, né? Pegar como dica e tudo mais.
E eu comecei a perceber que o quê? Que eu tava me sentindo um lixo porque eu realmente estava um lixo, sabe? Tipo assim, eu tava me sentindo mal porque eu tava mal. Eu tava me sentindo feia porque eu tava feia. E eu comecei a perceber isso quando as pessoas começaram a falar sobre isso no Instagram e eu comecei a falar, cara, se eu tô me sentindo assim, é porque eu tô assim, eu tô me sujeitando a ficar nessa situação. Se eu não consigo sair da cama, o que eu tô fazendo pra melhorar? É lógico que num quadro depressivo, sozinha é muito difícil. Então, tipo assim, eu tive que procurar ajuda do psiquiatra, fazer terapia, tomar medicação, uma coisa que às vezes a gente fica relutando, que é uma coisa tão besta, gente. Tipo assim, cara, se você tem osteoporose, você não toma um remédio de cálcio pra melhorar? Então, tipo assim, se falta uma substância no teu cérebro que tá te deixando um lixo em cima da cama, por que você não toma um remédio que vai te ajudar, né? E, tipo assim, não foi de um dia pro outro. Eu fiquei tomando o medicamento por uns 3 meses pra conseguir realmente fazer efeito, sabe? Mas o que mais me ajudou foram as palavras das pessoas que eu segui no Instagram. Eu vou até deixar de indicação, porque assim, essas pessoas que eu segui, muitas coisas eu não concordava, sabe? Tipo assim, não concordo até hoje com muitas coisas, tipo assim, o Dr. Ítalo Marcilli. Ele é um psiquiatra que, tipo, metade da internet ama, metade odeia. Eu, graças a Deus, consegui ter a maturidade de puxar dele o que é bom e ignorar as coisas que eu acho ridícula que ele fala. Mas ele me ajudou muito no momento mais crucial da minha vida. Quem me indicou ele foi minha irmã, a Letícia. Eu tenho na verdade eu tenho 2 irmãs, né? Uma mais nova e uma mais velha, que é minha irmã por parte de pai. E ela que me indicou ele. No começo eu odiei ouvir as coisas que ele falava, porque ele fala muita coisa nada a ver. Só que assim, eu fiquei, sabe? Fiquei lutando. Falei, não, eu vou ouvir, porque tipo, eu tô precisando e tal. E aí, por fim, eu gostei muito, tipo, me ajudou muito a me reerguer. Eu comecei a perceber que eu não tava servindo pra nada porque eu não servia as outras pessoas. Eu realmente não servia pra nada, né? Tipo, eu tava me sentindo inútil porque eu tava inútil. E aí foi aí que eu comecei na psicóloga e tal. E aí eu apelidei a minha cama de fundo do poço. Então, todas as vezes que eu passava o dia na cama, eu falava assim, caraca, Natália, você vai ficar o dia inteiro no fundo do poço? Você sabe que você tá no fundo do poço, mas é porque você quer, né? Você tá deitada aqui porque você quer. Eu me auto-falava, gente, eu sei que quando a gente tá mal, é difícil a gente fazer isso com a gente mesmo, né? Mas, tipo, eu tentei muito. Foi muito difícil, eu acordava chorando, eu ficava com ódio da vida. Não via graça em nada. Mas eu falava, sabe? E aí eu comecei, um dia eu colei um papelzinho na beira da cama, escrevi assim, fundo do poço. Então, todas as vezes que eu tava lá, eu fico até um pouco emocionada de falar isso, sabe? Porque todas as vezes que eu tava lá, eu sabia que eu tava no fundo do poço. Só que eu me forcei a ver aquela situação de uma forma de que, tipo assim, ó, se eu tava no fundo do poço era porque eu tava escolhendo ficar lá e porque eu tava me permitindo ficar lá. E eu não queria ficar no fundo do poço mais, sabe? Eu queria levantar, eu queria ter vontade de viver, eu queria fazer as coisas. E a terapia me ajudou muito nisso. E na época eu tentei começar a fazer exercício físico. Isso foi mais ou menos em setembro de 2019. Eu comecei a tentar fazer exercício físico, fui pra academia. Gente, era muito difícil. Tipo assim, ó, pensei com ódio no coração. Na hora que eu acordava, eu já levantava e falava assim, cara, o que eu posso inventar pra não fazer? Era uma coisa meio que inconsciente, sabe? Não falava isso claramente pra mim, mas você ficava pensando, eu preciso... E meu corpo parece que ele se auto-sabotava. Tipo assim, eu me machucava, eu começava a sentir muita dor, do nada. É tudo aqui, ó, da cabeça. E aí o medicamento que eu comecei a tomar começou a ter um efeito muito legal. Ele começou a tratar minhas compulsões. Eu falei isso no vídeo da dermatillomania, eu comecei a tomar um medicamento para ajudar na minha dermatillomania. Quem não sabe o que é, eu vou deixar aqui no box. Mas eu comecei a tomar esse medicamento e ele ajudou a eu me controlar nas compulsões de me auto-machucar. E começou a ajudar na compulsão alimentar também, o que foi muito bom mesmo, porque eu comecei a comer menos. Tipo assim, só que o que acontecia? Eu comecei a ter, não comer menos, eu comecei a ter menos histórico de compulsão alimentar, no sentido de comer desenfreadamente qualquer coisa toda hora e depois me sentir muito mal.
E ele começou a tratar isso. Só que o que acontece? Gente, eu era uma gorda safada, sabe? Tipo assim, todos os dias eu comia alguma coisa errada. Todos os dias eu comia lanche, ou eu comia esfirra, ou eu comia pastel. Todos os dias. Eu não tô exagerando. Eu não cozinho, aqui em casa ninguém cozinha, a gente não tem nem geladeira praticamente, eu tenho um frigobar. Tudo eu pedia. Era iFood todos os dias da minha vida. Todos os dias, gente. E eu tava muito gorda mesmo. E eu tava me sentindo muito mal. Porque aí você fica desanimada, você fica improdutiva, você não serve... Eu não servia pra nada. Porque eu não tinha ânimo pra oferecer uma ajuda minha pra outra pessoa, eu não tinha ânimo pra gravar vídeos pro YouTube, eu não tinha ânimo pra absolutamente nada. Mas tudo bem. Comecei a tentar mudar, né? Só que isso não foi de uma hora pra outra. Pra vocês terem noção, a mudança real, ela começou em novembro. Fiquei setembro, outubro e novembro, né? Praticamente 3 meses tomando medicamento, fazendo terapia, indo no psiquiatra, recebendo conteúdo das pessoas no Instagram que estavam me fazendo bem, porque além do Ítalo Marcílio que eu citei, comecei a seguir uma outra pessoa que chama Ícaro de Carvalho, comecei a seguir a Lara Nesteruk, e eu comecei a criar uma maturidade muito grande no sentido assim, apesar de não concordar com muitas coisas do que as pessoas falavam, eu comecei a ouvir, eu só ouvia, eu ficava lá e ouvia, todos os dias recebia conteúdo, todos os dias. Não entendia nada no começo do que falavam, ficava mó perdidona. Mas não desisti, continuei seguindo e foi ótimo. Por quê? Porque em novembro eu cheguei no ápice, assim, eu não estava mais tão depressiva no sentido de não conseguir sair da cama. Eu já estava ativa, eu já estava começando a me reerguer. No começo de novembro eu comecei a fazer caminhada, eu comecei a diminuir a alimentação, eu comecei a ter pequenas mudanças. Apesar de eu ainda comer muito errado, fazer muitas coisas erradas, sabe quando você começa, quando você dá aquela empolgadinha e você fala, nossa, agora vai? Eu comecei aquilo. Daí, o que aconteceu? Em novembro, eu decidi começar a pesquisar sobre o balão intragástrico. Na realidade, eu já havia pesquisado várias vezes, né? Porque, tipo assim, eu tava achando que eu ia fazer bariátrica. Porque como eu me via nos 92 quilos, eu falava, cara, é muito mais rápido eu chegar aos 100, 100 e pouco, fazer a bariátrica e dar um jeito nisso. Porque é a única solução que tem pra mim. É a bariátrica. Eu tinha fé que a única coisa que eu queria que eu ia fazer era a bariátrica. Mas daí eu comecei a pesquisar sobre o balão, porque eu falei assim, cara, eu posso tentar uma coisa alternativa, porque a bariátrica é pra sempre e tal. E foi aí que eu achei um médico em Ribeirão Preto, que é minha cidade vizinha, que colocava o balão intragástrico. O balão é muito caro. Tipo assim, ficava 7 mil e poucos pra colocar o balão. E mais o que você gasta com alimentação, medicação e tudo mais. E o meu convênio médico não cobria. Aí eu falei assim, cara, eu vou ter que dar um jeito, né? Colocar o balão, dar alguma forma de reagir. E aí eu decidi colocar o balão intragástrico. Gente, o vídeo já tá muito longo e agora eu vou parar esse vídeo e vou gravar um outro vídeo falando só sobre a parte do balão, tá? Eu vou falar só sobre isso, só sobre o que aconteceu em relação ao balão intragástrico, como que eu coloquei, o que eu fiz, como que foi, quanto eu paguei e o que aconteceu. Assistam. Eu sei que tá longo, mas se você tá procurando uma oportunidade de mudar de vida, se você tá procurando alguma forma de se reerguer, de conseguir, escuta o que eu tenho pra falar. Eu tô aqui passando esse conteúdo de coração aberto, eu tô me expondo, né, tipo, num dos meus problemas maiores que eu tenho. E eu consegui, e eu tô conseguindo, gente. E até por isso que eu tô gravando o vídeo, porque, tipo, pode ser que lá na frente eu perca tudo isso que eu fiz até agora. Mas aí eu vou ter esse vídeo pra eu mesma assistir aqui e lembrar de tudo que eu passei. Então, é isso. Essa foi a primeira parte da minha relação com emagrecimento e meu histórico como pessoa obesa. E depois, o próximo vídeo é sobre o balão intragástrico e depois vai ter um outro vídeo resumindo como que aconteceu tudo, o que eu fiz até hoje e como eu emagreci, sei lá, quase 20 quilos em 6 meses ou menos. Obrigada por assistir até aqui.